O Bolsonaro, ele tem uma capacidade incrível de se meter em encrencas que surpreende, né? Tem duas situações para ele que são muito ruins. O presidente Lula perguntava, né, o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia? O Bolsonaro foi resolver 4 questões ali. Primeiro, ele respondeu a uma birra. O Bolsonaro tentou ser recebido pelo Joe Biden desde o ano passado 2 vezes, ele não recebeu respostas. Isso são informações que a gente tem, né? De que Biden nunca retornou os telefonemas da diplomacia brasileira para encontrá-lo. E quando o Putin propôs em novembro, o Bolsonaro topou até como uma birrinha, né? Criança mimada, então eu vou na casa do seu inimigo, né? Mas houve também, para a gente também não levar as coisas na chacota, enfim, uma pressão muito grande do agronegócio que tem interesse em importar muito veneno, pesticida, enfim, russos, inclusive instalar, né, uma nova unidade fabricante. Então há uma pressão do agronegócio, porque também as exportações do Brasil para a Rússia diminuíram muito nos últimos 10 anos praticamente. Hoje nós exportamos menos de 1% para a Rússia, já estivemos aí em 2%, 3%, enfim. Então, terceiro motivo, a Argentina recente entrado na nova rota da seda da China e vai entrar muito dinheiro na Argentina. A Rússia é parceira nesse bloco e essa cooperação da Argentina com a China coloca a Argentina num outro patamar de liderança do Cone Sul. Então também é uma forma do Bolsonaro não perder o trem da história, ainda que dificilmente ele vá assinar um acordo de cooperação como a Argentina assinou com a China, mas ele também tentou não ficar tão distante dessa condição, né? E aí, o que acontece? Quando ele volta, ele fica numa situação muito delicada, porque, de certa forma, a presença dele ali, apesar daquele discurso de paz, enfim, os discursos que ele fez na Rússia, de certa forma, eram discursos de apoio ao Putin. Ainda que, ideologicamente, ele tomou muito cuidado lá de não falar mal da Ucrânia, porque eles são muito vinculados, né, que a extrema-direita brasileira com a Ucrânia, com esse tipo de pensamento, etc. Né? Qual é a situação? A guerra saiu, então aquele discurso de que Jesus Cristo veio entregar o Prêmio Nobel da Paz para ele furou, né? Não, a gente já viu que ele não tem competência para isso, óbvio que foi uma coincidência, enfim. E ele está se esperando muito a orientação do Trump. Né? Hoje o Donald Trump entrou numa transmissão, se não me engano, na CNN, dizendo que confia no Putin e que se ele, Trump, fosse presidente dos Estados Unidos, essa invasão da Ucrânia não teria acontecido. E eu fui olhar nas redes bolsonaristas como é que eles estavam reagindo. Né? Como é que eles, esse nó na cabeça, como é que eles estavam resolvendo. E o que eu notei? Que eles estavam justamente reproduzindo o discurso do Trump. Então, eu acho que o Bolsonaro não vai se pronunciar até mais tarde, vai esperar esse posicionamento, mas ele deve seguir uma linha muito parecida com a do Trump e vai aproveitar para bater no Joe Biden. Né? Então, óbvio, ele não vai apoiar a guerra, porque nem o Bolsonaro é o chefe de Estado com esse grau de sanidade, mas ele vai manter esse discurso de ambiguidade e dualidade que a gente viu, além desse, por enquanto vai ficar em silêncio e depois vai adotar com certeza, esse discurso ambíguo, né? Miguel, você acredita que, inclusive, o posicionamento do Planalto será diferente do posicionamento do Itamaraty? Porque deve acontecer uma... Eu estou ouvindo meu retorno. Ai, ai, ai. Oi. Parou, né? Foi. Pronto. Vai acontecer uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, nas próximas horas, e para se posicionar em relação a uma resolução dos Estados Unidos. E o Brasil vai ter que apresentar um posicionamento nesse momento, né? E é esperado, como todos os outros países, esse repúdio à guerra. Você acredita que o Itamaraty vai agir de forma contrária ao Planalto? Não, Thalita, eu acho, claro, nós vamos ouvir no final do programa os especialistas, né, o Jamil, enfim, que tá lá do lado da ONU, né, acompanhando tudo em Genebra, enfim. A minha opinião pessoal, e aí se eu errar me perdoem, né, é de que o Itamaraty vai ter uma posição ambígua também. Mas por quê? Historicamente, na diplomacia brasileira, a gente tem 2 posições. Uma posição pró-Estados Unidos e uma posição não alinhada, uma posição independente, etc. Mesmo durante a ditadura militar, a gente tinha essas 2 posições. Nós tivemos governos na ditadura militar que foram tentando construir caminhos com a África,
com a China, escapar da Guerra Fria, etc., né? Em 2014, governos petistas, a diplomacia brasileira também ficou numa encalacrada nessa situação, porque era parceira da Rússia nos BRICS, que era um investimento que o governo brasileiro fazia naquele momento, né, de construir um polo alternativo ao G7, a novos acordos econômicos. Em 2014, a gente teve, justamente como resposta da Rússia ao golpe que os Estados Unidos promoveram e levaram o nazismo ao poder na Ucrânia, a Rússia anexou a Crimeia. E ali a diplomacia brasileira também se posicionou de forma ambígua. Então, não tanto pela situação do governo Bolsonaro, mas considerando essas duas vertentes que a gente tem, né, se a diplomacia brasileira hoje for mais dura no posicionamento contra a Rússia, isso é resultado desse peso maior da diplomacia mais pró-americana. Se ela for mais ambígua, mais neutra, que é o que eu acredito, isso não será só por conta da posição do Planalto, mas também porque, historicamente, o Brasil evita se posicionar com tanta dureza em relação à Rússia nos últimos anos por conta da parceria do BRICS e por um certo distanciamento desse... então, digamos assim, não é muito pela influência de quem está no governo hoje, mas uma tradição, quase, a gente poderia dizer, do Itamaraty em relação a esses temas.